Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quinto bloco da disciplina de língua portuguesa. Meu nome é Ana Carla e nós vamos dar continuidade ao assunto de acentuação gráfica. Ressalto que esta aula tem os seus direitos autorais todos reservados ao curso ITED. Bem, aqui nós estamos no momento de bate-papo, porque as regras da acentuação, elas são regras extensas. E neste momento é importante falar um pouco a vocês alguns casos especiais também da acentuação gráfica. Ressalto também que no último bloco, no bloco anterior, no quarto bloco, eu havia comentado sobre a acentuação das palavras paroxítonas. E disse que vocês deveriam tentar gravar uma expressão psius não relaxe. É uma espécie de macete, digamos assim, para que a gente lembre da terminação das palavras paroxítonas quando são acentuadas. Então, na expressão relaxe, é importante lembrar apenas das consoantes R, L e X. Isso quer dizer o quê? Que as palavras paroxítonas, elas são acentuadas quando elas terminam com essas consoantes, R, L e X. Por que eu ressalto isso? Porque nós não podemos acentuar palavras paroxítonas terminadas em vogal, tudo bem? Então, da expressão psius não relaxe, você grave apenas R, L, X, as consoantes da palavra relaxe, tá ok? É uma forma de tentar assimilar um pouco mais, já que o número de regras para acentuação das palavras paroxítonas é bem maior, tá ok? Então, dando continuidade ao assunto, nós vamos falar um pouquinho também dos casos especiais de acentuação gráfica, tá? Um caso especial de acentuação gráfica é quando eu tenho o hiato formado pelas vogais I e U, seguidas ou não de S. Bem, só relembrando, quando é que eu tenho um hiato? O hiato é quando eu tenho um encontro de vogais numa palavra, e por ser um encontro de vogais, duas vogais, elas na separação silábica vão ficar em sílabas diferentes, tudo bem? Então, um hiato é quando eu tenho duas vogais na composição de uma palavra, duas vogais, e na separação silábica, elas ocupam as sílabas diferentes. Porque, por serem vogais, elas não podem ocupar a mesma sílaba. Não esqueçam disso, tá? Vogal é a base de uma sílaba, tá certo? Então, o hiato, quando ele é formado com a vogal I e com a vogal U, seguidas ou não de S, elas vão levar acento, tá certo? Então, aí nós vamos lembrar, por exemplo, de palavras como saída. Quando eu tenho a palavra saída, a separação silábica vai me dar 3 vogais. E a segunda vogal das 3 sílabas, tá? A segunda sílaba dessa palavra é o I. O I se separou da vogal A, não é assim? Então, quando você anota aí a palavra saída, quando você faz a separação silábica, você vai observar que o A e o I estão em vogais, em sílabas separadas. Isso é o que caracteriza um hiato. Este I recebe o acento porque ele é um I tônico, constitui uma vogal, tudo bem? E não tem nenhum outro indício que diga que eu não possa acentuar.
nós vamos ver um pouquinho lá na frente que em alguns momentos nós não acentuamos o I e o U, ainda que eles formem hiato, tá certo? Então, saída, saúva, faísca. Essas 3 palavras são os 3 exemplos que eu uso para dizer a vocês a regra do hiato, tá? Quando ele é composto por I ou por U, seguido ou não de S, tá certo? Então, nós vamos acentuar essas vogais. Uma outra regra é muito interessante, porque quando essas sílabas formadas pelo I e pelo U, elas estão precedidas, né, por um ditongo ou por NH, elas não devem levar acento. Então, por exemplo, quando eu tenho a palavra, por exemplo, rainha, a palavra rainha, quando nós vamos separar em sílabas, vocês vão ver um hiato, que é a separação do A e do I, tá ok? E a terceira sílaba é composta pelo NH. O NH que está após a letra I é uma regra que impede o I de ser acentuado. Então, só tentando reforçar essa informação, nós não acentuamos o I ou o U quando ele antecede uma sílaba composta por NH, tá certo? Então, eu não vou acentuar a palavra rainha, por exemplo, tá ok? Então, que fique essa regra muito importante para o nosso conhecimento. Outra também situação em que eu não acentuo o hiato é quando ele compõe vogais repetidas. Por exemplo, a palavra xiita. A palavra xiita tem a composição de um hiato. XI compõe a primeira sílaba e se separa do segundo I. Xiita. Esses 2 Is são vogais. Por serem repetidos, eles não vão levar. O I da segunda sílaba não levará acento, tá ok? Então, recapitulando, eu vou acentuar os hiatos, I ou U, seguido ou não de S, desde que eles não estejam antecedidos de ditongo ou da composição NH, tá ok? Então, esse é um caso interessante e especial da acentuação gráfica. Outro caso é com relação aos ditongos abertos. Só recapitulando o que é um ditongo. O ditongo é aquela formação de uma semivogal com uma vogal, ou vice-versa. Agora, eu tenho aqui 2 letras que vão compor uma sílaba. E essas 2 letras, semivogal e vogal, elas não se separam. Então, nós vamos ter um encontro vocálico que não se separa. Essa é a característica do ditongo. E por que é um ditongo aberto? Porque nós vamos ter essa sonoridade mais aberta. Ela vai estar acentuada com um acento agudo, tá? Que marca a abertura do som, tá ok? Então, quando eu tenho, por exemplo, a palavra troféu. A palavra troféu, nós teremos 2 sílabas
sendo que a última sílaba ela é composta por um ditongo aberto, U. Este é a vogal e o U é a semivogal. Por que o ditongo aberto? Porque ele vem acentuado com acento agudo, que marca um som mais aberto para esta vogal. É um ditongo, né, que vocês vão observar, ele é oral, ele tá aqui nessa formação do som que não é nasal, tá certo? Então, troféu, nós vamos ter, por exemplo, a palavra carretéis, nós vamos ter a palavra lençóis. Essas três palavras, chapéu, troféu, lençóis, elas caracterizam uma sílaba, a última sílaba, que compõe um ditongo, que é composta por um ditongo de som aberto. Nós podemos dizer que estas palavras são palavras oxítonas. Então, eu lembro que eu disse a vocês as regras de acentuação das palavras oxítonas. São aquelas que terminam com A, E, O, E e ENS. E não falei do ditongo aberto. Por que eu não falei? Porque o ditongo aberto, ele é um caso especial. Então, nós temos palavras oxítonas que são acentuadas, e são acentuadas porque terminam com ditongo aberto, tá bom? Nós vamos ter também, nós não podemos esquecer que palavras paroxítonas, por exemplo, elas não são mais acentuadas. As palavras que terminam com ditongo aberto, como é o caso, por exemplo, que tem, na verdade, o ditongo aberto, como é o caso de ideia, heróico, são palavras paroxítonas e elas não levam mais o acento, de acordo com a nova regra do novo acordo ortográfico, tá ok? Então, é interessante dizer que existia o acento na palavra ideia, assim como existia na palavra heróico, mas esse acento ele foi retirado, respeitando as regras do novo acordo ortográfico. É um ditongo aberto? Sim, mas compõe uma palavra paroxítona, diferente do que acontece com a palavra troféu, por exemplo, em que eu tenho um ditongo aberto, mas por ser uma palavra oxítona, ela deve levar acento. Tudo bem? Então, mais uma regra aí de acentuação gráfica, que é um caso especial, tá? Tem um outro caso especial que é interessante comentar com vocês, com relação ao acento com palavras que levam o trema. O trema, nós sabemos que é uma acentuação que tinha a sua função marcar a tonicidade da letra U em algumas palavras. Mas, de acordo com o novo acordo ortográfico, as palavras perderam, né? Saíram aí a acentuação do trema. Só ficaram com acento gráfico, com o trema, palavras que vêm do estrangeirismo, como é o caso de Miller, né? Em que nós temos a composição U e a formação do trema em cima desta vogal, né? Então, por ser uma palavra do estrangeirismo, nós vamos manter o trema como uma acentuação. O restante das outras palavras perdem essa acentuação do trema, respeitando o novo acordo ortográfico. Temos outro caso especial, que é o acento diferencial.
Na língua portuguesa, nós classificamos as palavras, morfologicamente falando, de acordo com a classe gramatical em que elas estão. E nós temos, por exemplo, palavras como o verbo por. O verbo por, ele deve levar o acento circunflexo, diferente do que acontece com a preposição por. A preposição, ela liga palavras, tá? Você vai ter a expressão, por exemplo, em que palavras estão sendo ligadas, né? Você não vai ter o acento. Mas com o verbo, com a ação, você mantém. Para diferenciar uma da outra, nós dizemos que essas palavras, elas apresentam acento diferencial. Presente na ação, verbo por, e ausente na preposição, tá certo? Outro acento também muito interessante é com o verbo ter. O verbo ter, nós vamos ter a acentuação gráfica deles dependendo do singular e do plural. O verbo ter, na terceira pessoa do singular, ele não levará acento. Já na terceira pessoa do plural, ele leva o acento. Tá ok? Então, o verbo ter e o verbo vir. Ele vem, terceira pessoa do singular não leva acento, e eles vêm, terceira pessoa do plural, ele vai levar o acento circunflexo, tá certo? Então, é mais um caso de acentuação gráfica dentro do que a gente chama de casos especiais. Tem também uma situação bem interessante que são com alguns verbos. Os verbos crer, o verbo dar, o verbo ler e o verbo ver. Nós podemos gravar até a expressão crede leve. Crede leve. Esses verbos que compõem essa expressão crede leve, eles atualmente não levam mais acentuação, até porque no plural nós vamos ter a flexão aí da vogal E. Então, quando eu escrevo eles veem, eles creem, eles deem e eles leem, nós vamos ter duas vogais, a vogal E duplicada. E não vamos mais ter o acento, porque nós estaremos respeitando o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que diz que nós não podemos mais acentuar a vogal E que compõe estes verbos, tá certo? Então, não temos mais o acento nessas vogais duplicadas aí, tá certo? Diferente do que acontece com o verbo manter, né? E o verbo deter. No verbo manter e no verbo deter, nós vamos ainda ter os acentos, e esses acentos mudam de acordo com o plural ou o singular. Nós temos, por exemplo, o verbo manter no singular, ele mantém. E nós veremos a acentuação gráfica sendo a acentuação gráfica com acento agudo. Eles mantêm, nós vamos ter a acentuação gráfica com acento circunflexo. É interessante relembrar que na língua portuguesa nós temos os acentos. A crase, que compõe o acento A no A craseado, quando é a junção do A preposição mais o A artigo.
E nós temos o acento que é chamado acento, é o acento grave, tá? Que é o que compõe a crase. Nós vamos ter o acento circunflexo, que caracteriza o som mais fechado das vogais, e teremos o acento agudo, que é o acento que vai caracterizar o som mais aberto para as vogais. E é interessante relembrar que o tio, que nós costumamos dizer que o acento tio, algumas pessoas dizem isso, na verdade o tio ele não é um acento. O tio ele é apenas uma marca de nasalização. Quando nós temos, por exemplo, a palavra órfão, quando você escreve a palavra órfão, você vai ver a sílaba or com um acento agudo e a segunda sílaba, fão, o A, você tem o tio em cima do A. E esse tio, ele não é um acento, ele é apenas a marca de nasalização. Porque na língua portuguesa, nós não temos nenhuma palavra com mais de um acento, tá certo? Só existe um acento, só existe uma sílaba tônica na palavra da língua portuguesa, tá? Uma única sílaba pode ser acentuada. Então, só recapitulando, o fão, esse tio que fica aí em cima do A, ele é uma marca de nasalização e não é um acento, tá bom? Então, para fechar esse assunto de acentuação gráfica, nós vamos observar que as palavras levam acento nas suas sílabas tônicas. A sílaba tônica é sempre a sílaba mais forte. E então, dando continuidade, é importante relembrar que algumas palavras, algumas regras, elas vão pôr em evidência, né, a pronúncia das palavras, tá ok? E os casos especiais, a acentuação dos casos especiais na língua portuguesa, nos mostram essas palavras, né? Palavras que têm o hiato, formadas pelas vogais I e U, seguidas ou não de S, elas vão levar acento. E é importante dizer que, por exemplo, palavras como juiz, palavras como raiz, ruim, cair, são palavras que têm o hiato formado pela vogal I, só que elas não estão sozinhas, nem seguidas de S. Neste caso, elas não vão levar acento, tá certo? Porque a regra diz que só devemos acentuar se essas vogais I ou U estiverem sozinhas ou seguidas de S. De qualquer outra letra, de NH, precedida de NH, né? Ou antecedida de ditongo, nós não vamos acentuar essa vogal I ou U. Também não acentuaremos quando elas se repetirem, formarem um hiato, como nós vimos com o caso da palavra xiita, tá ok? E é importante dizer que essas regras, elas são destinadas para pôr em evidência alguns detalhes das palavras. São regras importantes que vão contribuir para a nossa comunicação escrita, uma comunicação muito importante, uma comunicação em que nós devemos nos preocupar com a correta escrita das palavras, principalmente com a acentuação. Sabemos que são muitas regras e são regras que nós precisamos estar o tempo todo relembrando e buscando sempre mais informações. Oriento que vocês sempre busquem uma boa gramática para observar
as regras de acentuação das palavras, tentem gravar essas terminações. As terminações são o caminho, as terminações das palavras são o caminho que vai nos fazer compreender este assunto, tá? E a partir daí que a gente fique com a aplicação na nossa escrita, sempre buscando entender por que que um vocábulo leva acento e o outro não, tá certo? Então, desde já eu desejo que vocês tenham bom proveito com relação a todos os conteúdos, principalmente com o conteúdo de acentuação gráfica, porque ele é um conteúdo de extrema importância. E logo em breve nos veremos no próximo bloco para falar um pouquinho mais sobre outro assunto da nossa língua portuguesa, tá certo? Até mais!